É tão bom, irmãos, olhar para vocês, porque eu me lembro um dia que eu estava aqui com a Orleusa, nós programamos um culto, e só tinha eu e ela. Eu falei, hoje eu vou pregar de novo, você vai me ouvir aqui, nossa escola. E a gente vê que Deus está fazendo um trabalho, porque nós cremos nas promessas de Deus. Só para te dizer uma coisa, eu me lembro que eu estava terminando meu tratamento no Brasil, eu tive câncer, e eu me candidatei para ser professor de escola dominical na nossa igreja. Não pode. Eu me candidatei para ajudar o pessoal, talvez com o treinamento dos novos vocacionados. Também não foi permitido. Então eu pensei com o Orleusa, acho que acho que a nossa história chegou no final. Nossos filhos moram nos Estados Unidos, nós vamos para lá. E antes de nós sairmos, Deus colocou no nosso coração de orarmos com uma irmã. E ao orar com aquela irmã, ela falou, olha, você vai ser pastor nos Estados Unidos. Eu sou missionário em fim de carreira. Não, você vai ser. E aí ela começou a compartilhar. Eu falei, bom, irmã, amém, se Deus... Nós estamos disponíveis a Deus. Nós não podíamos voltar mais para a China, não podíamos mais. E nós chegamos aqui e as promessas de Deus, quando Deus fala, irmãos, se cumpre. E não sei até quando eu vou ficar aqui, mas Deus cumpre a sua palavra. E aquela irmã foi usada por Deus para nos exortar e trazer essa mensagem de que nós devíamos nos preparar. Então Deus tem planos, Deus tem projetos para nós. E nós precisamos aceitar e estar em comunhão com Ele para ver o que Ele tem para nós. Eu quero ler, se você tem a sua Bíblia, Hebreus 11, 8 a 12. E a gente vai olhar um pouquinho para a vida do Abraão. Aquele homem que veio lá de Ur e veio parar em Canaã. E o texto de Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele coloca esses homens que nós vimos, Abel, Enoque, Noé, como modelo de fé, porque eles viveram em tempos difíceis, uma geração que estava longe, apática a Deus. Mas esses homens, eles tiveram fé. E o texto de Hebreus, o livro todo, o tema principal do livro é a supremacia de Jesus sobre Moisés, sobre a lei, sobre os ritos. E quem olha, ele termina olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Porque aqueles irmãos de Hebreus estavam sofrendo perseguição, oposição. Eles eram cristãos, mas estavam sofrendo muita oposição. E este livro foi escrito para encorajá-los, para dar a eles, olha, vale a pena seguir o Senhor. E o capítulo 11, ele faz aqui uma galeria, que é aquilo que a gente chama de heróis da fé. Pessoas que ousaram acreditar, se conectar com Deus e caminhar e cooperar com Deus no projeto dele para a história da humanidade. E entre eles aqui, nós vemos o Moisés. Abraão, porque o Abraão, ele é considerado o pai da fé. Então ele chama a atenção para nós olharmos para Abraão e vermos que ele teve uma fé ativa. O nosso tema seria fé em ação, não sei. Mas ele teve uma fé ativa. E por conta do Abraão, irmãos, Cristo veio e nós estamos aqui. Porque ele creu nas promessas de Deus, que Deus faria através dele uma nação, e dessa nação nasceria o Cristo, o Messias. E isso tudo aconteceu. E o livro de Hebreus está nos encorajando nisso, vale a pena você ler. Vamos ler o versículo 8 até o versículo 12. Eu vou começar a fazer igual o Ney. Obrigado, Carol. A Carol falou, qual o texto bíblico? Então está lá para você, é um privilégio. Nós temos um pessoal ali atrás, irmãos, que vocês não veem, mas eles são muito fiéis ao Senhor. Obrigado pela fidelidade. Eu lembro de orar por eles, viu? Porque agora nós vamos ter essa cara de igreja, né? Nós não somos mais... Eu e o Orleusa éramos missionários da missão, plantando uma igreja. Agora nós vamos ser igreja, irmãos. A coisa vai ficar mais séria, hein? Amém? Amém? Amém. Então vamos lá, ler o texto. A gente vai ter um monte de nova tecnologia aqui e vai ter uma coisa assim maravilhosa, vai ser muito bom.
nós fazemos isso para a glória de Deus. Porque a nossa igreja acredita no princípio da excelência, irmãos. Nós vamos fazer o melhor para o nosso Deus. Nós não queremos ser aqui aquele negócio tudo preto, luz, e etc, né, que parece uma balada. Não. Mas aquilo que for bom, que vai trazer glória para Deus e conforto para a sua igreja, para nós ficarmos treinados para poder testemunhar lá fora, a nossa igreja vai fazer. É para isso que vem o teu recurso e os recursos que Deus tem dado à igreja. Quero ouvir outro amém. Então vamos ler o texto de Hebreus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, o que ele fez? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Versículo 12. Pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Essa observação é muito interessante, que a gente lê a história de Abraão, e o Hebreus aqui, ele está narrando, ele está fazendo uma observação da vida, da fé de Abraão, como ela foi ativa, que ele, pela fé, ele recebeu uma ordem e ele obedeceu. Imagina, o Abraão está em casa de boa, o pai dele tinha levado ele para outro lugar, e lá, talvez era um lugar até bom, mas Deus disse, porque ali é o lugar do conforto, nossa zona de conforto, a nossa casa. Mas Deus fala para Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus nos chama, nós estamos bem, mas aqui está bom, está indo tudo bem. Mas olha, Deus chama Abraão para uma aventura de fé. Aí Abraão fala, mas Senhor, então, qual é o nome do país que eu preciso pegar o visto? Não precisa de visto. Mas, Senhor, e qual é o clima lá? Não, eu vou levar minha esposa. Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu costumo dizer que a vontade de Deus é como um farol de carro. Você está dirigindo um carro à noite, eu estou indo para tal lugar, mas você não vê o lugar onde você vai chegar. Você vê até onde você precisa chegar. Você vê talvez a uns 200, 300 metros. Assim é a vontade de Deus. É isso que Deus falou. Abraão, liga o carro, acende os faróis e vamos lá. Eu vou te mostrar. E assim Abraão foi. E ele saiu. Mas ele fez uma coisa importante, que é uma característica de uma fé em ação. Imediatamente, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber onde ia. Que o Senhor guarde, se isso é um alarme de uma criança raptada. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor arrume um guarda, um policial, que alguém veja agora. Em nome de Jesus. E que esse raptador pare, seja bloqueado. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu imediatamente. Abraão, irmãos, não questionou. Deus, para onde eu vou? Mas ele partiu. Nós precisamos dessa fé. Deus fala conosco e nós demoramos. Nós ficamos fazendo plano. Quem sabe ano que vem. Criamos até um negócio, votos para do ano tal. Naquele ano, quando virar dezembro, eu vou começar a planejar, ler a Bíblia, orar, servir, ser um melhor pai, melhor mãe, ser um melhor crente. Irmãos, se Deus falou hoje é agora, a Bíblia diz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, de imediato, já. Aliás, uma das características dessa geração, tudo é imediato, vai no McDonald's. Por que na nossa fé também nós não somos assim, práticos, obedientes? Deus fala e eu faço.
Nós ficamos presos às vezes ao conforto, porque nós não queremos, sabe, fazer o que, irmãos? Fazer as renúncias devidas que nós precisamos fazer. Abraão precisou renunciar, primeiro, a sua casa, lugar de conforto. Temos que renunciar. Quando Deus nos chamou, eu e Orleusa, nós estávamos ajudando a montar uma área para criar uma escola de missões em São Paulo. Havia aquele fervor de missões para outras culturas. E aí nós decidimos então, a Orleusa já vinha trabalhando no projeto África e aí foi me dada a responsabilidade de comprar uma área para a gente executar hoje, chamado Vale da Bênção. Está lá e tem até um condomínio ali, a 70 quilômetros de São Paulo. E eu fui responsável de achar a área, de comprar a área. Foram 20 alqueires, a gente queria 5. Mas quando chegou o dia de... Falei, Orleusa, nós aceitamos. Ele falou, você é responsável. O pessoal falava, o pastor Luiz Amaro, eu não era pastor ainda, o Luiz Amaro está vendendo terreno no céu. Porque a gente, para viabilizar o projeto, a gente vendia uma parte e a pessoa comprava uma parte e doava outra parte para a missão. E graças a Deus que Deus operou, o presidente do Bradesco já comprou 20 áreas, ele também era pastor, o Ageu, e outros empresários, nós reunimos e aconteceu. Mas nós tínhamos que mudar para lá. Só que nós morávamos numa casa em São Caetano, confortável, e a Orleusa falou, mas aonde nós vamos morar lá? Aí eu trouxe a Orleusa para visitar a gente, o Vale. E lá, os voluntários que vieram, éramos cerca de 100, eles estavam morando em cabanas, porque não tinha casa. E eu falei para eles, vamos comprar uma barraca e morar aqui. E numa dessas aí, o pessoal, qual é o problema aqui? Bom, aqui está cheio de cascavel, cobra para tudo quanto é lado. A Orleusa falou, opa, você mora sozinho lá, eu não vou nessa. Foi quando esse pastor, o Ageu, ele era o diretor financeiro, eu era o diretor comercial, e o pastor Ageu falou assim, eu não posso mudar para lá, nós vamos morar no meio das cobras lá, todo dia o pessoal mata uma cobra aí, e andava de casal, e aí um dia nós estamos vindo com o carro à noite, opa, olha a cobra, aquela cobrona assim, o Leandro falou, estou fora desse negócio aí, não vou dormir nessas cabanas não. Mas esse irmão falou, olha, eu tenho lá uma Kombi que eu transformei num trailer, e aí eu vou dar para vocês, e vocês moram lá. E ali foi a nossa casa por cerca de 1 ano. Aí a Orleusa topou, porque as cobras não entravam. Ela garantia que as portas estavam fechadas. Era uma Kombi, né, que foi transformada num trailer. Enfim, bom. Mas o desconforto, irmãos. Se a gente não... Deus falou, vai e faz. Mas se a gente fica preso, a gente não abre mão. Porque a gente quer o conforto. A gente quer ficar na nossa zona de segurança. Uma fé que é ativa, ela não se importa com isso. Abraão, de imediato, largou tudo, a sua casa, seus pais. Onde você está indo, meu filho? Não sei. Você está maluco, moleque? Para onde você está indo? Imagina o pai de Abraão. Eu estou seguindo a voz de Deus. Ele creu no invisível. A Corrie ten Boom falou que fé é ver o invisível acreditando no invisível. Deus prometeu para Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação. Uma grande nação, olha, opa, já melhorou. Eu vou te abençoar. Abraão creu no invisível. Não via, por isso que fé é acreditar naquilo que a gente não vê. E a gente tem aprendido que fé, a palavra fé está ligada a pistel, grega, que significa fidelidade. Eu e você precisamos acreditar no que Deus fala. Quando Jesus fala, será que quando eu voltar acharei fé ainda na terra? Ele quer dizer, será que ainda vão acreditar na minha palavra, no que eu disse? Será que ainda vão acreditar na Bíblia? Mas Abraão acreditou na palavra de Deus e assim ele foi. Isto é uma fé, irmãos, em ação. Ele se mobilizou, ele alinhou a vida dele em direção ao que Deus tinha mostrado para ele. E ele seguiu. Uma fé que crê nas promessas de Deus. Olha o que Abraão diz no versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha, Abraão viveu, ele foi para uma terra, ele chegou em Canaã, a terra da promessa.
Mas ele nunca, diz o texto, que ele morava em tendas, em barracas. Sabe por quê? Naquela época já havia a engenharia, já podia construir casas, podia colocar fundamentos. Mas Abraão, ele não colocou o coração dele na terra. Ele era um peregrino, ele morou na terra da promessa, mas ele não se começou a fazer morgue para 100 anos. Ele se colocou à disposição de Deus. Eu não vou morar em barracas. Sabe por quê, irmãos? Ele era um nômade. Deus o chamou para peregrinar. Deus tinha um plano, um propósito. Diz o texto que ele morava em barracas, em tendas, e ele habitou na terra prometida, mas ele tinha a mentalidade de um peregrino. Essa terra não é minha, é temporária. Esse território todo não é meu, porque a esperança dele era outra. Ele conhecia as promessas de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo como fixando. Essa terra é minha, é meu carro, é minha casa, é meu, tudo é meu. Essa ideia de possuir que não havia na fé de Abraão. Porque Abraão sabia, ele era um nômade, um peregrino. Ele não alinhou a sua vida para conquistar terras, ele habitava em tendas. E ele passou para os filhos dele. Nós moramos em tendas. Porque nós não vamos ficar aqui para sempre. Irmãos, a fé em ação é uma fé que ele sabe que o plano de Deus é só uma parte. Canaã, a nossa vida material, ter casa, tudo isso é muito bom. Amém, glória a Deus. Você não foi chamado para morar em tendas como eu e o Leusa fomos, ou morar dentro de uma perua. Mas Deus te chamou para cá, e você aqui é um peregrino. E nós não podemos alinhar a nossa vida, irmãos, a uma casa, a algo material. A ideia é essa, de ter uma mentalidade de que existe mais do que a gente olha e vê. Não é? Claro que nós vamos desfrutar do bem daquilo que Deus nos dá, é promessa de Deus. Mas nós, pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia. Essa terra aqui, irmãos, é alheia. Deus vai tratar com ela. Se você ler o final dessa terra aqui, você vai se assustar. Isso tudo vai ser queimado. Ou vai pertencer para um cara chamado um anticristo que vai chegar e falar, por favor, você mora aqui há 30 anos, você agora não é mais dono daqui, agora é nosso. A Bíblia diz que nós estamos às vezes colocando nosso coração em terra alheia, não é nossa, irmãos. Nem depois, lá o Salomão, lá no livro de Eclesiastes, diz, que adianta eu produzir tanto, criar tanto patrimônio, eu nem sei quem vai herdar isso aqui. Às vezes a gente coloca todo o esforço, toda a nossa energia. E Abraão, que tinha uma fé ativa, ele entendeu isso. Abraão viveu como estrangeiro e habitou em tendas, não em casas. Porque a casa faz você ficar fixado. Não é que você vai ter que mudar amanhã, mas a mentalidade de a gente saber que aqui não é o nosso destino final, irmãos. Amém? Ele também transmitiu a promessa. Isaac e Jacó também se tornaram herdeiros dessa visão. Eles também moravam em tendas, eles também caminhavam sempre em tendas. Uma fé, irmãos, em ação, transmite, tem que ser passada. Eu sei que eu e você precisamos deixar algum legado para o nosso filho, uma herança. Provérbios diz que o bom pai deixa uma herança, e está falando do lado material. Mas aqui, a fé de Abraão foi transmitir para os filhos que há um Deus, que tudo que tem aqui não é nosso, pertence a Ele, que o nosso destino final não é aqui. Deus está preparando algo maior e melhor para nós. E os filhos entenderam isso. Por isso, eles também seguiram a mesma coisa. Então, eu quero chamar a sua atenção que essa fé de Abraão, ela é uma fé que traz esperança. Mesmo sem ver o cumprimento total, ele permaneceu firme na promessa. Às vezes Deus fala conosco, irmãos, e nós recebemos uma parte da bênção, porque a outra parte ainda não chegou. Abraão, ele entrou naquela terra, ele não viu Canaã. Ele só apenas habitou, desfrutou, mas ele nunca deixou de acreditar na promessa. O que Deus tem falado para você? Será que você não está precisando de rever o que Deus falou para você? A fé que espera em Deus. Olha só, uma fé que espera.
porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão sabia, nós podemos fazer tenda, podemos construir uma casa, mas quem construiu, quem colocou os fundamentos dessa casa foi um homem. Mas há uma promessa. Olha a perspectiva eterna. Abraão não se apegou apenas às bênçãos terrenas, mas olhou para a cidade celestial. Lá em Apocalipse 21, 2, fala que Deus está construindo uma cidade que vai trazer para nós, e nós vamos morar ali. É um presente de Deus para nós, essa cidade que Deus está fazendo. E lá atrás, Abraão já vislumbrava pela fé. Por isso ele não se preocupava com o material. Por que ele queria essa casa? Fundamentos sólidos. A esperança dele estava em algo construído por Deus e não por mãos humanas. Irmãos, ele confiava que Deus ia cumprir seu propósito no tempo certo. Quando ele saiu de casa, teve um cara chamado Ló que resolveu ir na garupa do Abraão, seu sobrinho. Tio, posso ir com você? Claro, vamos lá. Para onde você vai? Eu não sei. Meu Deus falou para ir, eu posso ir? Pode. Foi. E começou a andar com o tio. E nessa aventura de fé de Abraão, quando Deus está conosco, irmãos, nessa aventura de fé, Deus é fiel e poderoso, soberano. Abraão não era perfeito. Chegou lá no Egito, contou uma meia-verdade, uma mentira, Deus já, anda na minha presença e ser perfeito. Acho que é o único versículo onde Deus fala. Às vezes eu brinco, né? Eu tinha um amigo que falava assim, marido, submetei-vos a vossas esposas. Aí eu falava, onde está escrito isso? Tá. Eu falava, isso não está escrito. Então põe lá, porque é bom falar isso. E ele não tinha base bíblica para falar. Mas é o único versículo onde Deus fala assim, Abraão, ouve a tua mulher. Ouça a tua mulher. Porque o Abraão estava pisando na bola, não estava ouvindo. Quando ele falou, fala que você é minha prima. Você vai mentir, Abraão. Começou a comer. Nós não queremos fazer os arranjos na nossa jornada de fé. E nós vamos comprometendo a nossa ética, nosso testemunho. Vamos definhando, criando no nosso caráter como se fosse um queijo suíço, criando buracos que nós achamos que não tem importância nenhuma. Tem. Deus vai falar para você, ei, meu amigo, você não é mais brasileiro. E nem americano, porque a gente quer dar um jeitinho brasileiro nas coisas. E Deus vai falar, não. Ouça a tua mulher está de acordo com isso? Eu muitas vezes quero dar jeitinho, irmãos, mas eu tenho uma mulher chata. A gente fala que é chato, porque ela nos exorta, ela diz assim, não é isso. Deus não vai abençoar. A nossa jornada pode ser bloqueada e nós não vamos caminhar. Abraão, José, Luiz Amaro, pastor, ouça a tua mulher. Deus foi isso que fez com Abraão. Porque Deus queria construir um fundamento. E aí lá vai o sobrinho, com ele. E ele foi arrumando a vida e Deus foi abençoando Abraão. Diz o texto que ele prosperou. E aí chegou um dia, o sobrinho dele falou assim, ô tio, nós estamos muito ricos, né? Quanto você tem de Bitcoin? Tio, você tem muito. Tio, quanto que você tem lá no banco? Tio, quantos gados? Tio, mas é o seguinte, tio, os meus funcionários, ele fala, os meus empregados, tio, não estão se dando com os teus. Não está na hora da gente separar? Aí, olha só o que acontece. Aí Abraão fala, tudo bem, sobrinho, você já está pronto? Estou. Olha aqui, irmãos, duas visões, duas perspectivas muito importantes para uma fé hoje na nossa vida. Diz o texto bíblico lá em Gênesis que Ló, quando Abraão fala para ele, então tudo bem, vamos separar. Para onde você vai? Se eu fosse, acho que Ló, eu sempre falo isso, eu acho que eu diria, ô tio, eu vim na sua garupa, eu fui abençoado, agora eu estou rico, milionário. Tio, você é mais idoso que eu. Tio, você que escolhe. Não. O texto bíblico diz que Ló ergueu os olhos, olhou para as campinas verdes e falou,
Eu quero aquele lado de lá. O Abraão olhou. Are you sure? Está seguro disso? Estou, eu quero ir para lá. Ok, então pode ir. E diz o texto que Abraão ficou no deserto. Na terra de Canaã, ele ficou por ali. Lá era deserto, terra seca, árida. Não dava para plantar, era um negócio. Mas o Ló se empolgou com as campinas verdes de Sodoma e Gomorra. Uau, que lindo, olha, está tudo pronto. E lá foi Ló. Não passou muito tempo, uns caras vieram do Oriente, um império, e dominou Sodoma e Gomorra. 4 reinados dominaram ali, e pegaram e levaram Ló. E Ló perdeu tudo. Aí escapou um lá que veio, tio Abraão, seu sobrinho foi levado, olha. Aí acho que o Abraão já pensou, não, ixi, perdeu todos os gados, os bitcoins dele, já pegaram o celular dele, entraram na conta dele, tiraram todo o dinheiro, está vazio. Lisão. Mas Abraão, irmãos, que anda, sabe no quê? Na visão de Deus. Abraão não estava olhando para as campinas verdes, essa não é minha terra, a minha terra está no céu, que terá fundamentos que Deus construiu, e não haverá invasão que me tire isso de mim, porque foi dado pelo Deus eterno, o Deus que criou o universo. Esse é o Deus que eu sirvo. E ele sabia o objetivo da riqueza. Abraão estava rico, mas ele falou, riqueza é para suprir necessidade. Vamos lá, cadê o Ló? Pegou 300 homens, olha, o Abraão tinha um pequeno exército. Sai correndo, resgata Ló, traz Ló de volta. A nossa fé, irmãos, tem que ser uma fé para abençoar, uma fé para socorrer, uma fé que depende de Deus, uma fé que olha não para as campinas verdes, mas olha para o invisível e vê o visível. É visível, mas olha para o invisível e vê o visível. Que é a promessa de Deus, estou com vocês, não temam, eu vou preparar-vos lugar, eu voltarei. Nós não podemos pôr o nosso coração e deixar que essa cultura materialista domine nosso ser, nossos valores, nossas ações, nossa espiritualidade. Nós precisamos ter uma fé que tenha essa ação. Ló ficou na pior. Deus abençoou Abraão. Sabe que depois daquela divisão, eu acho que o Ló ficou falando, você acha que meu tio ficou? Aí Deus fala para Abraão, Abraão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Não. Então vamos até a praia, Abraão. Vamos até a praia. Está vendo essas areias aqui? Você consegue numerar? Não consigo. Abraão, assim será minha bênção na tua vida. Eu vou te abençoar. Eu fiz uma lista aqui das bênçãos que Deus prometeu. Uma grande nação. De um homem simples, Deus fez uma grande nação que hoje ainda faz diferença na história. É a nação que mais é falada no mundo, em todos os jornais, Israel. Hoje é noticiário, hoje. Uma grande nação farei de ti, Gênesis 12:2. Terra prometida para sua descendência. Os seus descendentes não se preocupem, eu vou cuidar deles. Isaac, Jacó e outros que vieram, José, Moisés, todos que vieram, Deus abençoou, cuidou. Proteção e provisão de Deus. Pai de muitas nações, a partir de Israel, os judeus fazem a diferença. É notório. Quem manda nesse país aqui são os judeus que estão aqui. Os homens mais ricos do Brasil são judeus, na Europa, na África. Esses homens têm a garantia da promessa de Deus. Eles têm os princípios de Deus que eles aplicam e prosperam. Receberam por conta do Abraão, pai de muitas nações, um descendente especial, esse sim, Jesus, o Messias, virá dessa nação. Multiplicação de descendência, como as estrelas do céu, aliança eterna. Agora a humanidade, por causa da fé de Abraão, de Israel, do Messias, o Senhor Jesus disse, este é o meu sangue, que é dado por vós, e abriu as portas da humanidade para se reconectar com o Deus Criador do universo, Jeová, o Elohim. Irmãos, nós precisamos disso, não tem como escapar. Olha só,
outra coisa, ele acreditava no impossível, mas ele tinha uma fé contagiante. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz. A fé de Abraão, irmãos, contagiou Sara. Lembra que a Sara, tudo bem, ela tinha ética boa, falou para Abraão. Mas em termos de fé, ela era fraca. O anjo chega para Sara: ei, Sara, tudo bem? Tudo bem. Sara, sabia que você vai ter um filho? Sara começou a rir, claro que soava como piada. Como uma mulher de 90 anos vai ter filho? Meu marido, 100 anos. Ela não quis atacar o marido, mas não funciona mais, anjo. Como que eu vou ter um filho? E eu também, 90 anos. Ela riu. Sabe o que diz o texto bíblico aqui nosso? Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aleluia! Sara, eu sei que você está com 90 anos. Eu sei que o seu marido, mas nós vamos fazer algo maravilhoso na sua vida. E vocês vão ter um descendente, porque é promessa de Deus. Deus falou, o anjo veio. Sara recebeu forças, mesmo que era estéril. Irmãos, olha, Deus está preocupado com a nossa vida pessoal. Deus conhece você. Quais são os problemas pessoais que você está enfrentando? Hoje, nesta manhã, você vai ter que falar: eu vou crer no Senhor. Nós ouvimos essa semana que é fé, não precisa ter muita fé. O Senhor falou: se tiver fé como um grão de mostarda. Sabe que um grão de mostarda, irmãos, dá para ver aí? Se você ver esse buraquinho aqui na minha mão, é isso. Ele é pequenininho, parece uma pulga. Então você não precisa de muita fé. Mas quando Sara olhou para Abraão, viu, esse cara crê. Deus falou: Abraão, sacrifica o seu filho. O Abraão foi lá. Abraão, você vai ter filho. Ele já começou a preparar tudo, a herança. Ele acreditava no que Deus falava. Isso contagiou Sara. Porque agora Sara, Deus vai fazer grandes coisas. Foi dado a ela essa habilidade, porque diz o texto bíblico que ela também foi contagiada. E ela acreditou. Ela também deixou a fé. Ela começou a acreditar. Tudo bem, Deus. Eu sei que o Senhor pode nos tirar de casa. E agora uma coisa tão pequena, o que é para o Senhor fazer um filho? Eu creio, Senhor. E aí a Sara foi abençoada, porque ela creu. Irmãos, mesmo que você tenha uma fé pequenininha, não importa. Esta fé vai funcionar. Ela é uma semente. Quando ela é semeada, depois vira uma grande árvore. Irmãos, eu e você precisamos de uma fé que contagie o nosso parceiro, contagie a nossa igreja. Você mostra essa fé, comece a contar o que Deus está fazendo na sua vida, os milagres, o poder dEle, como Deus tem feito coisas sobrenaturais na sua vida. Nós acreditamos no sobrenatural. Irmãos, quantas experiências e olhos tivemos? Eu sempre falo, o sobrenatural não é privilégio dos pentecostais, não. Batista também acredita. E o nosso Deus é poderoso para fazer milagre entre nós. E Ele tem feito. Eu cheguei até aqui porque eu sou fruto de um milagre de Deus. O médico falou: 6 meses você morre. Já fazem 7 anos. Eu estou aqui vivão, para a glória de Deus. Porque o meu Deus é fiel, como foi fiel com Abraão. Irmãos, uma fé ativa é uma fé que contagia o outro. Eu e você precisamos contagiar, não só nisso. Em vez de desencorajar, em vez de pisar na cabeça do outro, afundar o outro, levante o seu irmão, construa. Diga a ele: seja forte, irmão. Deixa eu orar com você. Quero te abençoar. Vamos lá. Faça isso, irmãos. E se você tem um problema pessoal hoje, creia no Senhor, como Sara fez. Eu quero te encorajar. Se você quiser, depois do final do culto, eu oro com você. Porque o Deus que eu creio tem poder para fazer operações, pode transformar, mudar a nossa história. Uma nova história Deus tem para você. Não permita que o diabo dirija a sua vida. Irmãos, Deus está usando pessoas de diferentes maneiras. Deus é criativo. Deus usa jovens, crianças. O meu sonho é ver uma igreja onde as crianças vão ficar felizes, vão brigar com os pais para vir na nossa igreja. Junte-se a nós, irmãos. Use a sua fé. O texto dele, eu estava comprometido em pregar
expositivamente, o final seria que Deus está construindo uma cidade, para lá que nós vamos. Mas a cidade ainda não chegou, irmãos. Estão lá no céu, trabalhando, montando, pondo ouro, diamante, estão ainda pavimentando, o que diz o texto. João falou que as ruas serão de ouro. Por que você fica correndo atrás de ouro, comprando barra aqui, que isso aí, ó, vai dar em nada? Use ouro, invista no reino, onde nós podemos juntar e a ferrugem não corrói. Irmãos, entre na onda do que Deus está fazendo na nossa igreja, pela fé.